dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Araiê, iraiê. Entramos, Alex? Não? Ah, que bom então, né, pessoal, que nós voltamos. Eu fui conversando com vocês que eu vi que o link estava meio bom, para ver onde ia parar, mas parece que agora está firme. Como diz o Alex, está firme. Que bom, né, que nós voltamos. Então, que a gente tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, um bom viver para todos. Que nós possamos concluir o que foi planejado para hoje com segurança, com as bênçãos de Deus, dos nossos amigos espirituais, do mentor do nosso grupo, Jerônimo. Que as nossas portas sejam abertas do coração dos nossos lares para aqueles que puderem abrir, para receber os nossos irmãos desencarnados que têm necessidade de amor, consolo e segurança.
Que os bons amigos espirituais nos deem a chance, em nome de Jesus. E cumprimentamos também as falanges espirituais que retransmitem o Evangelho de amor no plano espiritual. Sejamos todos abençoados e estejamos sob o manto sagrado de Maria, Mãe de Jesus, sob o amparo do nosso Mestre Jesus e de todas as forças do amor, do bem, da justiça e da verdade. Esse que sim seja, e vamos que vamos. Oi, gente. O povo já está aqui pedindo para não colocar figurinha. Os fiscais de figurinhas hoje já estão de plantão aqui. Então, boa noite a todos, bom dia, boa madrugada, boa tarde, né? Bom viver. Para nós aqui, conectados pelo Facebook, para os que virão depois, né? Especialmente pelo YouTube, sejamos todos bem-vindos em nome do Cristo. Dá um abraço aqui a todos os que participaram hoje pela manhã, na live da Capela do Sol, né? Uma live muito alegre, muito feliz, com coral de passarinho aqui da Ilha do Mangabal, coisa fina, gente. Nós pedimos então a proteção da espiritualidade, pedimos que aquelas que se dispõem a zelar, né, pela estrutura desse evangelho, que estejam conosco, que nos amparem, que sustentem essa conexão, que protejam os ambientes que estão vinculados a cada um de nós nessa noite, que os nossos anjos da guarda também se coloquem do nosso lado, nos intuindo, protegendo, cercando as nossas palavras, energizando tudo o que ocorrer nessa noite para que haja utilidade nesse evangelho de amor. Estamos felizes, mais uma vez, com a presença aqui do Carlos e da Marli. O povo diz que você está toda colorida, Marli. Você está esporte, traje esporte aqui hoje. Combinou muito bem aí seu look. Foi assim que eles disseram aqui. E aí, meninos, vamos dar boa noite para esse povo, né? Vocês já estão em casa. Boa noite, família dos 500. Com muita alegria, nós vamos estar juntos agora, nessa noite, né? E contando com a bênção do nosso Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, que possa estar nos intuindo, para que possamos fazer um trabalho que foi planejado aí no plano espiritual, com muito amor e com muito carinho. Um beijo a todos e sejam bem-vindos à nossa casa, né, Marli? Nossa casa hoje. Sejam muito bem-vindos e agradeço a permissão por também adentrar aos lares de vocês. Um grande abraço e vamos contando com a ajuda de Deus. Boa noite, noite iluminada para nós, bem conectados. Não vai cair, né? Existe uma promessa, né? Mas que todos tenham uma excelente noite, um bom trabalho e que a espiritualidade conduza a melhor fala, as melhores músicas, nem precisa pedir as melhores, né? Já são tocadas as melhores e cantadas. Confesso que nós ensaiamos hoje, né? O Alex também, né, Alex? Para daqui um ano a gente começar... que todos realmente sintam em casa, a nossa casa é a nossa casa, e vamos trabalhar. Achei que era agora que a gente já ia começar, daqui um ano, mas tá bom demais. É na aí. próxima encadernação. Eu já estava ficando animado, já falei assim, não, eu sozinho, eu não encaro esse negócio não, mas se tiver 2 companheiros para me ajudar desse modelo aqui, uniformizado ainda, eu falei, vai pronto, aí vai dar certinho. Vocês estão bonitinhos, viu, Alex? Levanta um pouquinho só o pessoal ver sua camisa aí. Eu já desfilei aqui na frente deles hoje, ó. Aqui tá complicado aqui, gente, eu estou até pisando nos cabos de microfone aqui, tá correndo risco. Mas lembra aí, viu? Nós já percebemos aí que muitos adquiriram as camisetas, né, do Fraternidade Sem Fronteiras. Esse é um investimento muito interessante. Eu sempre falo que é uma caridade que nós promovemos e, ao mesmo tempo, nós somos beneficiados com ela, né, em todas as dimensões. Isso é muito legal. Olha as opções de cores aqui, gente. Aqui estão algumas, né? Deve ter mais de 10. Além dos outros brindes que tem lá, né? Coisas todas úteis, né? Nada assim que seja supérfluo. Não, isso aqui não necessita. Gente, vocês viram a propaganda que o Alex fez? Ele estava debaixo de uma árvore, ele abriu assim, né? Aí a Vilma Paixão escreveu lá, como é que morcegão verde é esse? É mais um morcego para as histórias. Aquele lá tem mais de 1 metro.
Tem, porque ele tem mais de 1 metro de extensão. Ô, gente, já que nós falamos de morcego, né? Avisamos ontem que nós estaríamos retornando hoje para conversarmos exatamente sobre essa questão do tamanho desse morcego. Só que nós resolvemos fazer uma analogia diferente, né? Comparando esse morcego aí com o nosso medo. Ou os morcegos, né? Porque, pelo que eu entendi ali, não é um só, né? Foram várias histórias. Teve um morcego morrendo de ataque cardíaco, teve um morcego na mesa de truco, né? Então são vários morcegos. E na nossa vida também são vários medos, né? Quantos medos? E o grande, né, objetivo dessa nossa paradinha aqui, para aproveitar, né, todo esse auê que nós aprontamos aí com o finado morcego, né, porque ele desmorcegou, né? Nós precisamos aproveitar para aprender com isso, né? A ideia é entendermos o seguinte: qual o tamanho do nosso medo? Nós deixamos como tarefinha de casa ontem para pensar nisso, né? Quais são os nossos principais medos? O que nos aterroriza? E nós tivemos um tempinho para dar uma estudada aqui, e eu descobri algumas coisas interessantes, gente. Primeiro eu descobri que o ser humano não é a espécie mais forte do planeta. Eu descobri mais ainda, não é a mais ágil. Eu descobri mais ainda, não é a mais esperta também não, porque se fosse, não teria atitudes de autoextermínio igual nós temos. Então nós não somos os mais fortes, nós não somos os mais ágeis, e nós não somos os mais espertos. Mas de uma coisa nós podemos nos orgulhar: nós somos os mais medrosos. Pode escrever isso aí que eu estou falando aí, ó. Isso aí é comprovação científica geográfica. Graças a Deus, como diria aqui em Minas Gerais, até então, de uma certa ótica que nós vamos analisar aqui, que nós temos os nossos medos, gente. Porque se não fosse isso, provavelmente nós não estaríamos aqui hoje para contar história, nem para fazer evangelho de amor. E a gente vai observando, né? Porque tudo tem as polaridades, né? Assim, tem o lado negativo, mas tem o lado positivo. Tem aquilo que não é legal, mas tem aquilo que realmente pode fazer diferença na nossa vida, e muita diferença. E a gente vai percebendo, assim, de uma forma geral, que a civilização, né, ela foi sendo construída em função dos medos. As cidades foram surgindo porque a gente tinha medo de ficar na selva, precisava encontrar uma forma de se proteger. As cavernas já não estavam tão confortáveis assim, nem ofereciam tanta segurança. A gente começou a colocar a nossa inteligência a serviço de buscar uma forma de administrar esse medo. A ciência, ela foi avançando graças ao medo do desconhecido. Quantas coisas nos apavoravam. Os trovões, a gente achava que eram deuses que queriam castigar, né? E a ciência foi avançando. Então, olha que contribuição. Chegamos na conclusão, então, que o medo é um sentimento muito necessário. Mas isso até pode parecer uma qualidade, né? Eu até anotei aqui, coloquei de vermelho assim para destacar bem, né? Por que é uma qualidade, Alex? Porque eu fico assim, imagine, vamos tentar imaginar aqui, uma pessoa, né? Como é que seria a vida? Como é que é? Porque tem gente assim, eu descobri isso também. Como é que é a vida de uma pessoa que não tem medo de nada? Imagina essa pessoa atravessando as ruas aí de uma cidade grande. Provavelmente ela desencarnaria assim com muita rapidez. Imagina uma pessoa totalmente sem medo numa praia, no mar. Quanto tempo você acha que ela sobreviveria ali? E por aí você pode ir pensando em muitas outras coisas, né? Uma pessoa que não tem o mínimo, né, de noção desse medo que te promove uma certa autoproteção ali, num trabalho diante de um chefe daqueles dos mais agressivos, porque existe, se expondo àquilo. Uma pessoa que não tem aquela noção para discernir
pelo olhar, pelo rosto, pela expressão física do outro ali, se é um agressor ou se é alguém que está bem intencionado. Porque isso é perceptível em muitos casos. Então, é lógico que o medo ele tem sentido. Imagina, Carlos, trânsito de Belo Horizonte, aquela entrada de Belo Horizonte ali assim, você está lá no meio e todos os motoristas que estão no trânsito, nenhum deles tem medo. Não dá medo de entrar num lugar desse? Então, de acordo com o dicionário aqui, o medo pode ser definido como uma emoção que é fabricada pelo nosso cérebro. Começa por aqui. E que essa emoção, ela provoca mudanças no nosso corpo. E mudanças diferentes de um para outro. Tem gente que literalmente trava, chega a desmaiar. Outros dão calafrios. Alguns dão... O estômago embrulha. Outros transpiram. Tem alguns que dão crise de riso. Ele fica com tanto medo que ele começa a rir. E não para, ele não tem controle. E aí o que acontece, né, com o lado positivo disso? Esse medo ele nos deixa assim, um pouco mais alertas. Né? Muitas vezes é uma forma de que nós ficamos mais atentos, mais ligados. Eu estou ligado aqui, tem um perigo aqui, eu preciso estar prestando atenção. Não é assim? Quem de nós já não passou por isso? Eu descobri mais ainda nessa introdução aqui, o medo não é exclusividade do ser humano. As plantas têm medo. Vocês já brincaram com uma plantinha que você encosta a mão nela, ela se fecha? Como é que é o nome daquela plantinha? Vocês, na terra de vocês? Sabe qual? Como é que você já viu? Já vi. Não tem? Sensitiva? Você conhece por sensitiva. Simone está dizendo aqui. Os especialistas dizem que aquela reação da planta é uma reação, entre aspas, medrosa. Os animais, então, não preciso nem dizer, né? A maioria de nós convivemos aí com os nossos animais de estimação. E tem toda a segurança de que eles sentem medo. E nós, então? Eu notei alguns aqui. Medo de sair de casa. Medo de ficar doente. Medo de morrer. Medo de perder o emprego e não conseguir pagar as contas em dia. Medo de não conseguir comprar alimento para colocar dentro de casa. Medo da solidão. E por aí vai. Então é isso, gente. Hoje nós vamos refletir aqui sobre os tamanhos dos nossos medos. Quais são eles? Esses aqui são alguns exemplos, né, dos maiores medos do ser humano. Será que são só esses? Será que esses realmente são os maiores? Será que há outros medos que merecem a nossa reflexão? Que nós compreendamos os motivos, as causas, e especialmente como nós podemos nos preparar para a superação e enfrentamento desses medos? O proveito deles no nosso dia a dia? Vamos pensar nisso? Cantemos e daqui a pouquinho a gente vai falando mais sobre os nossos medos. E o tamanho desse morcego. Divino Mestre, que és todo luz, divino amigo, que me conduz.
me iluminar. És o caminho, és o pão da vida, és o louvor, graça e gratidão, és o pastor de todos os homens, Filho de Deus, Jesus, tu és meu irmão. Gente, estou vendo que vocês caindo, levantando, fica firme aí. É assim, cai 10, entra 15. A sua amiga Tânia de Deus está trabalhando lá em Cuiabá, viu? Bichinha não para, não. Ela é atriz de Cuiabá, ela é a personal fotógrafa. Ela faz todos os comerciais de Cuiabá. Ela é da era de Matusalém, mas ela toma um formolzinho e fica bonitinha para os comerciais. Ela é talentosa, essa menina. A Tânia, 10. Gente, vamos começar falando aqui então do tal do medo da morte. Eu acho que esse é um bom medo para a gente começar a conversar sobre ele, né? Eu vou ler uma historinha aqui para vocês. Meninos, vocês fiquem à vontade aí para compartilhar as experiências de vocês aí. Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, psicografia de Chico Xavier. Ele traz uma mensagem aqui cujo título é O Temor da Morte. Olha que interessante isso aqui, ó. Você aí que está nos escutando agora, você tem medo de morrer? Alguém comentou aqui, passou Nossa, muito rápido. muita gente escreveu que tem medo de morrer. Muitas. Eu vi um comentário aqui, eu não sei se você conseguiu acompanhar aí de quem foi, talvez você se lembre. Tinha até um medinho de morrer, mas a preocupação era com os filhos. Mas agora os filhos já estão crescidinhos, ela está de boa. Qualquer hora que chegar a hora, está valendo. Tem mais gente aí nessa tranquilidade? Hoje a Rosemary disse que teve medo de não ter live. Tem gente aqui com medo da maldade humana, da hipocrisia, da traição. Então vamos lá. O Temor da Morte, Hilário Silva, A Vida Escreve. Psicografia do Chico Xavier. Ele começa já num diálogo aqui. Ó. A pessoa diz assim: doutor, a sua competência é a nossa esperança. O senhor já operou Paulina por 2 vezes. Narciso Meireles pedia o concurso do Dr. Salles Neto, distinto médico espírita, para a mulher que experimentava parto difícil em vilarejo distante. Por que se deixaram ficar assim tão longe, disse o médico, procurando esquivar-se, né? Ou seja, ele queria cascar fora de ir lá, né? Aí a resposta do nosso Narciso Meireles aqui, né, é o seguinte: a crise apareceu de surpresa. Mas ele, apressado, perguntou para o médico assim: o senhor prefere 10 minutinhos apenas, o senhor chega lá? Nada disso. Eu ir de avião? Não, perdi 2 amigos de uma vez só na semana passada. Vou de jeito nenhum. Um carro então, doutor? Ah, não, a estrada tá ruim demais. Eu não... Você acha que eu não sei do desastre que aconteceu anteontem? Não vou não. Um cavalo, doutor? Eu arrumo um cavalo, doutor. Me ajuda, né? Era só o que faltava. Não, eu de cavalo, eu não posso me expor assim. Então, né? Pergunta o marido já desapontado, né? Não, se vocês quiserem, disse o médico, tragam a parturiente aqui, como julgarem melhor. Da minha parte, eu não me arrisco. Aí, diante de tudo isso, da má vontade do médico, o esposo muito aflito, né? Já partiu ali a galope ali em busca de um teco-teco, né? Teco-teco todo mundo sabe, é um aviãozinho um voãozinho de pequeno porte, né? E ele achou, ele arrumou o avião, né? No outro dia só que ele conseguiu chegar. Quando a senhora Meirelles chegou, já abatida, né? Imagina aquele sofrimento, viajando de avião, que eles chegaram na casa do médico,
na expectativa ali da intervenção cirúrgica, né? A residência do médico estava cheia de gente. Eles ficaram meio assustados com aquilo. Sabe o que aconteceu? O doutor Salles Neto, naquela noite, morreu no próprio leito, em consequência de uma trombose. Acabou a história. Quem aí tem medo de morrer? Não, de avião não vou não, cavalo também não vou não. De carro, com essa estrada ruim, morreu 2 semanas passadas, não vou não. Deitou tranquilinho, debaixo das cobertinhas, colchãozinho macio, travesseirinho de pluma e morreu. Conhece gente, Carlos, que tem, já te confidenciou que tem medo dessa tal da Dona Morte? Eu. Alex, eu acredito que todos têm, né? Porque é instinto de sobreviver mesmo. Mesmo quando a gente, nós espíritas, sempre falamos que não deveríamos ter medo da morte. Né? Por que ainda temos? Mas eu acredito que a hora que a gente vê ela de perto, eu acho que ela não é bonita não, viu? Por mais que a gente se julga preparado para essa passagem, a hora que ela chega, a gente tenta respirar de qualquer maneira. A gente vai espernear, viu? Não tem como, né? Não é tão aceitável ainda para nós essa passagem, não. Deveria até ser, né? Principalmente nós espíritas. Mas eu acho que ela é muito feia quando ela chega perto da gente. A gente vai tentar fugir. E eu conheço muita gente que... E já conheço muita gente também que fala que não tem medo, mas na hora, menino, pula, viu? Me diz o meu pai, esperneia para se safar. Eu tenho um tio que ele estava no hospital, já praticamente desenganado mesmo, sabe? Dizendo que toda hora via a morte, vai assim, vai no vizinho, vai no vizinho. E ele está aí, ele é insistente. Ele que conversava com a morte todos os dias, para que fosse nos outros lá e deixasse ele aí. E quando a gente era mais jovem, lá na fazenda do meu pai, ele falava que não tinha medo, não. Ele era o bonzão, sabe? Porque ele estava toda naquela vitalidade toda, todo fortão, novo. Ele falava assim, eu não tenho medo de morte, não, compadre. Então, não tem, não. A hora que ela vai chegando, que a idade vai chegando, as coisas vão acontecendo, a gente vê que a gente ainda tem, né? Não tem como. Claro que, de repente, tem alguém que não tem aí, que seja bem corajoso mesmo. E agora é uma reflexão que a gente deve fazer, né? Além do instinto de sobrevivência, por que tanto medo dessa morte? E depois, provavelmente, aí nas nossas conversações, nós vamos chegar a essa conclusão aí. Você falou que tem uns corajosos aqui, né? Até agora parece que não apareceu nenhum, não. Aí você conseguiu identificar? Já muitas pessoas disseram que não tem medo nenhum de morrer. Marli, mais uma historinha aqui para a gente caminhar para a próxima canção. Agora o assunto é um pouco mais sério aqui ainda, porque vem de Emmanuel, do livro Fonte Viva, psicografia do Chico Xavier. Ele começa fazendo uma citação, né, de Mateus, capítulo 25, versículo 25, lá da parábola dos talentos, né? E ele cita o versículo que diz assim, ó, e tendo medo, escondi na terra o teu talento. E aí Emmanuel comenta o seguinte, que na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que ele se infelicitou. Ele recebera as possibilidades mais reduzidas de ganho, contara apenas com o talento e ficou com medo de perdê-lo, naquela busca da valorização que era o propósito, não era assim? E quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, Emmanuel diz que há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. E essas pessoas se recolhem à ociosidade, alegando medo da ação. Porque muitas vezes a gente tem medo de desencarnar, né? Mas a gente não percebe que, às vezes, esse medo do desencarne faz com que a gente morra vivo aqui, encarnado.
Tem muita gente encarnada que já morreu, porque se entregou à ociosidade. E aqui Emmanuel cita algumas das nossas possíveis, né, justificativas de medo para permanecer na ociosidade. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E hoje, como você estava dizendo, Carlos, à tarde ali, a vida é passageira, né? Muito rápida a encarnação, lógico, aqui, né? E aí esse momento chega no final do corpo, vamos dizer assim, né? O corpo desgasta, chega o momento da gente voltar para casa, e aí nós percebemos que o nosso esforço foi mínimo e nós não conseguimos enriquecer a nossa existência. E aí nós estamos de frente com a Dona Morte. E aí o susto é grande. Aí o medo se multiplica, né? Porque nós vamos estar diante da nossa consciência. E Emmanuel tem uma frase aqui, gente, que é uma frase tipo aquela que o Chico anotou na parede do dormitório dele, né? Que ele diz assim, ó: na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. Olha que profundo isso. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. É triste isso, né, Marli? Ter medo de morrer e depois ter medo de viver, porque você percebe que a vida, ela continua. Complicado, né, Alex? Mas você estava lendo as histórias aí, eu estava aqui refletindo. Na verdade, nós temos medo de perder. Todas as origens dos nossos medos, você pode ver que a causa é medo de perder. Perder a vida, perder o emprego, perder dinheiro, ter os talentos lá, medo de perder. Então, nós temos que aceitar as derrotas, aprender a perder. E, culturalmente falando, nós não fomos preparados para perder. Né? Então, nós perdemos a conexão ali no início. Todos nós aqui tivemos um certo desconforto, porque nós nos preparamos, né? Sentamos aqui, organizamos tudo, e a gente não queria perder essa oportunidade. Então, traz aquele desconforto. E nós sabemos também que o medo é uma neurose, né? Um transtorno neurótico. E quem de nós não somos neuróticos? Então, nós temos que tomar muito cuidado para ver a causa disso tudo. E a causa, nada justifica esse medo de morrer. Por que nós temos medo de morrer? Porque nós temos medo de perder a vida. Por que na vida, na morte, a gente tem... Porque a gente perdeu aquilo que a gente conhecia, né? Então, essa frase de Emmanuel é muito sábia e bem real, bem humana, né? Para a nossa realidade. Então, é isso. E todos nós temos medo. Aqui, a Ana Paula Jorge falou que um dia achou que estava morta. Aí falou, vou dar um grito, né? Que se eu tiver morrido, deu um grito, que o povo achou, seu, minha filha, você tá mais doida do que você já é. Eu estava viva, né? E outra aqui sentiu que ia desencarnar. E ela estava cuidando de 2 netinhas. E ela pensou, meu Deus, como é que eu deixo essas crianças aqui? Ela falou que deitou no sofá, né, para desencarnar, e falou com elas assim, a vovó vai dormir, vocês ficam quietinhos, não abre a porta para ninguém, espera que alguém vai chegar, a vovó vai dormir. Mas não desencarnou não, está aqui no Evangelho. Vamos pensando nisso, gente, nesses nossos medos aí. Esse da morte é só para começar a reflexão. Nós precisamos pensar nessas coisas. Eu já sonhei que eu estava desencarnada. Acordei para ver e não estava, não. E qual foi o sentimento, assim? Chegou a gerar um sentimento? Foi ruim? Foi não, normal? eu perguntava às pessoas, né? Gente, eu estou desencarnada mesmo, né? Aí eu pegava nas pessoas e eu sentia as pessoas. E falava assim no sonho, como é que eu desencarnei se eu estou pegando em você, né?
Aí eu falava assim, eu vou acordar para ver se eu estou dormindo. Foi uma situação estranha. Do lado de lá eu não tive medo não, mas do lado de cá eu tenho. Entendeu? Eu não gostaria de desencarnar tão cedo. Mãe não pode desencarnar, né? Pai pode, viu, Carlos? Ô Carlos, nós fizemos uma reflexão aqui num desses evangelhos especificamente sobre a morte, né? Falando da saudade e tal, e de certa forma refletindo sobre a morte à luz da doutrina espírita, né? A continuidade da vida, né? A interrupção simplesmente dessa matéria que reveste a gente aqui, que é o corpo físico, né? E aí, rapaz, nós estávamos falando exatamente desse esquema aqui, porque tem muita experiência de gente que desencarna e não percebe que desencarnou. É o contrário aqui, ela estava encarnadinha, imaginando, né, como a outra amiga ali, que havia desencarnado. E aí eu desenvolvi um teste, se acontecer isso com a gente, sabe? Porque pode acontecer, uma hora ou outra aí, igual aconteceu com a isso aqui, pode acontecer comigo, pode acontecer com vocês. Então, eu bolei na minha cabeça, assim, eu vou desenvolver um teste, porque se acontecer, eu já descubro logo, se eu já estiver do lado de lá, já vou caçar um rumo, né? Se estiver do lado de cá, eu já volto logo e não fica apavorado, né? O teste é o seguinte, você tenta atravessar um poste. Entendeu? Se atravessar, meu amigo, você pode procurar a turma do lado de lá, viu? Pode ser a parede mesmo, né? Pode, você vai e mete um... os peitos, assim, se passar... Essa é boa, imagina a situação. Cantemos? Cantemos. Cantemos Jesus? Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, eu me abrir pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece, mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho, e eu me dou por inteiro. Eu é o meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra eu te ver outra vez. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta olhar, eu me abrir pra ti. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho, e eu me dou por inteiro. Teu é o meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra eu te ver
meu deu uma caída aqui. Mas ele já voltou, você pode atualizar aí. Ele fez aquela reconexão. Entendi. Gente, aguenta aí, gente. Ai, Não pode ficar com medo de cair a live, não. O medo influencia, gera energia, não é assim? Nós já aprendemos. Todo pensamento, ele gera uma certa energia. Tem um outro medo muito interessante, que eu diria que é o medo de sofrer. Muitas pessoas, mas muitas mesmo. Eu não vou falar que morre de medo, porque a expressão não seria adequada, né? Nós que conhecemos essa questão da interrupção do corpo físico aí. Mas pessoas que têm esse medo do padecimento mesmo. Mas são muitas. E isso acaba gerando muito problema, muita dificuldade, do ponto de vista do proveito da encarnação aqui. Emmanuel fala disso no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele diz que muitos de nós, se nós formos comparar, nós temos comportamentos semelhantes a crianças que perdem os brinquedos. Está dentro daquilo que você comentou agorinha aqui. Somos crianças que, quando nós perdemos um brinquedo, eu vou te contar uma coisa. Qualquer um de nós aqui tem condição de fazer essa analogia da reação de uma criança. Lógico que são reações diferentes. Às vezes alguns eles simplesmente se entristecem, né? Ficam mais reclusos ali, choram. Outros já têm atitudes mais, né, intensas, né? Eles esperneiam, alguns fazem birra e assim por diante. Mas Emmanuel diz o seguinte: não tem motivo para isso. Ele justifica não fala assim, esse desperdício de energia da nossa parte, com esse tipo de reação infantil, dizendo que nós temos que ter mais confiança em Deus. Que uma das formas de enfrentamento desse medo, do sofrimento, do padecimento, é entender a bondade ao extremo de Deus. Que Deus não vai simplesmente sair por aí distribuindo sofrimento, padecimento. Ah, não foi com sua cara não, estou aqui, uma dor de barriga para você, a outra. Não! O que acontece é que há uma lei que tem um propósito de corrigir e não de punir. E toda correção, de acordo com Emmanuel, aperfeiçoa. Então, ao invés de chorarmos com a ausência do brinquedinho, aqui cada um pode fazer sua analogia, né? A gente vai pensando, o que significa perder o brinquedo? O que Emmanuel está querendo dizer para mim aqui? Das coisas mais simples às mais sofisticadas. O diabetes me visitou aqui, eu perdi o brinquedinho do doce, do sorvete, do pudim da Dona Elzi. Até o emprego, o carro roubado, a ingratidão de um filho, tudo isso gera sofrimentos e nós temos reações semelhantes à da criança que perde o brinquedo. Lá está tudo normal, é o seu celular. Não, porque está caindo aqui as pessoas. Está ok? Está tudo certinho lá, não é problema aí não. Vamos pensar nisso, gente, né? Nessa questão de nós resgatarmos essa fé em Deus. Entendermos que há uma lei que é justa, que não nos visita com engano de endereço, e que nós precisamos compreender isso, para que nós possamos colher, não é assim? E levantarmos a cabeça e seguirmos adiante, aperfeiçoados, porque esse é o propósito que Emmanuel está falando aqui para nós. Não é isso, Carlos? Entender essa correção na nossa vida nem sempre é fácil, mas é possível, não é? Sem dúvida, né, Alex? Uma coisa é a gente ter medo para que a gente sobreviva, né? Aquilo que nós falamos no início. Ter medo de situações que nos levem a um desencarne precoce e tal, para a gente continuar vivendo.
Agora, outra coisa é a gente ter medo de viver. Né? Medo de viver. Medo de tudo e, ao mesmo tempo, quando a gente tem esse medo de tudo, a gente não faz nada. A gente deixa de viver porque tem medo. E, às vezes, a gente é tão... Nosso inconsciente nos prega tantas peças que a gente tem medos, né? Não é só de sofrer, não é medo de perder. Às vezes, o nosso inconsciente nos leva a ter medo até de ser feliz. Até de ser feliz. Então, nós somos uma caixinha de medo. Uma caixinha de medo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente buscar, né, na fé, isso que você disse, nessa esperança no porvir, que a doutrina tanto nos fala e nos ensina, a gente vai realmente continuar caminhando e vai continuar aprendendo. Medo de aprender, né? A gente vê tanto medo... Porque quando a gente aprende, automaticamente a gente vai ficando responsável de fazer alguma coisa frutífera com aquilo que nós aprendemos, e aí a gente vai ficando tão acomodado e tanto com medo que a gente quer ficar inerte. E a gente tem que tomar cuidado, porque essa preguiça, essa inércia, às vezes, ela nos prega uma peça que faz ficando gostoso, vai deixando a gente cada vez mais quieto. E a gente não aprende nada quieto, né? Que é o nosso sentido da vida. Então, é isso. Buscar, a princípio, um medo para sobreviver, mas depois não ter medo de viver. Não ter medo de sofrer, porque isso é falta de fé. E sabendo que tudo isso é resultado nosso, daquilo que nós fizemos, nos dá força para que a gente possa refazer. Né? Coragem de enfrentar e refazer tudo que nós precisamos para refazer. Então é isso, imaginar que nós estamos muitas vezes com medo daquilo que, na verdade, é a grande bênção da nossa encarnação. Não é assim que o Evangelho nos ensina? Que a dor é a bênção de Deus enviada aos seus escolhidos, aos seus eleitos. E quando nós nos amedrontamos, muitas vezes nós vamos sentir a dor, o medo não vai te eliminar a sensação da dor, e talvez nós até perdemos a oportunidade do aprendizado. Ou seja, essa experiência terá que ser repetida, porque não houve corrigenda, de acordo com o que Emmanuel está dizendo aqui. Então vamos ficar bem atentos e, quem sabe, aplicar um questionamento em cada uma dessas nossas sofrências aqui. O que eu preciso corrigir? Qual o aprendizado, o aperfeiçoamento que eu tenho de tirar desta experiência que eu estou vivendo agora, para que não haja uma necessidade de que ela se repita na minha vida? Eu penso que seria um ótimo mecanismo mental, um gatilho mental aqui, para que a gente consiga enfrentar tudo aquilo que a vida nos colocar diante de nós. Porque, gente, o mundo é de provas e expiações ainda. Nós somos espíritos que, no nosso planejamento reencarnatório, a lista de resgates não é das mais pequenas. Pensemos, cantemos. E se for para semear a esperança no jardim, e se for para desculpar uma criança, eu digo sim. E se for para perdoar, não tenho escolha. Também sou pecador, também preciso do perdão. Não sou santo, não sou anjo, nem demônio, eu sou só eu. Imperfeito, insatisfeito, mas feliz, assim sou eu. Eu sou contradição, eu sou imperfeição. Só Deus é coerente. Já sorri, já fiz feliz, já promovi, já relevei.
Já chorei, já fiz chorar, já me excedi, já magoei. Eu tenho um coração, mas sou contradição. Só Deus acerta sempre. Por isso canto essa canção, canção de amor arrependido, ao Deus que é Pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. E quando a gente cai, Deus age como um pai, perdoa, perdoa e torna a perdoar e ensina como amar. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. Essa é a Canção dos Imperfeitos, ela é de Padre Zezinho. Ela é muito interessante, né? Eu acho que ela tem uma bela reflexão, né? Ela dá um entendimento que é natural ainda, né, gente? Nessa nossa imperfeição, ou seja, na busca da perfeição, né, a caminho da perfeição, é natural que nós sintamos medo, tá? É ainda uma característica instintiva, como o Carlos disse há pouco aqui, que nós trouxemos lá da época das cavernas ainda, né? De preservação da vida mesmo. Porque se fosse o contrário, né, nem todos estavam aqui no começo, mas nós já refletimos sobre isso, dificilmente a espécie humana estaria preservada, né? E conduzindo o planeta para a regeneração. Tem mais essa ainda. Deixa eu só dar uma resposta aqui. É alguém que disse que estava distante do Evangelho e voltou hoje, está perguntando do pendrive. Para quem não ouviu, gente, ainda, né? Nós tivemos um problema porque os pendrives vêm da China, a maioria, e com a pandemia ficou sem abastecer o mercado. Então nós tivemos que pedir de São Paulo, tivemos muita dificuldade para conseguir, mas já conseguimos e quando nós viemos para a viagem eles já estavam a caminho. Então na próxima semana nós estaremos já enviando os pendrives, graças a Deus, glória a Deus. Então não foi enviado porque estavam em falta, não tinha como gravar porque não tinha pendrive, tá? Mas agora já regularizou. Vocês em breve estarão com pendrive aí. E ficou bonitinho, né? Tem um nomezinho lá do Evangelho de Amor, ficou legal. Então, nós estávamos observando os comentários aqui e muitos de vocês aí manifestando os medos, né? Alguns com medo de insetos, verdadeiro pavor, outros comentando sobre medo de altura, medo de lugares fechados e por aí vai, né? Mas olha só, nós estávamos pensando nessa história do tamanho do morcego chamado medo aqui, em avançar um pouco mais, né? Ou seja, aprofundar um pouco mais nesses medos, né, que nos visitam no dia a dia. Ir além um pouco desses mais corriqueiros aqui, até para aproveitar a reflexão, porque destes outros aí, nós observamos que tem, especialmente na internet, aí muita gente falando disso, muitas dicas, né, inclusive de como lidar com essas situações aí, como enfrentar esses medos, e inclusive em alguns casos até superá-los, né? Nós já percebemos que há possibilidade de superação, mas nessa proposta aí de aprofundar um pouco mais aqui, eu fiquei até de certa forma surpreso com alguns medos que a doutrina espírita nos apresenta. E
o nosso querido Humberto de Campos, assinando como irmão X no livro Pontos e Contos, já sabemos aqui que Humberto de Campos teve acesso aos arquivos no mundo espiritual em vídeo das passagens da época do Cristo. Ele estudou tudo isso antes de colocar essas suas observações nos livros. Então, as narrativas de Humberto de Campos são muito verdadeiras. Ele não está aqui fazendo uma obra de ficção, não, gente. Isso aqui é uma realidade retratada que muitas delas não estão elencadas nos evangelhos tradicionais. E no livro Pontos e Contos, ele traz uma história, que ele titulou de O Adversário Invisível. Olha que interessante isso aqui, e eu te convido a ir se colocando nessa história, a tentar se observar. Aquela janela está aberta? Será que está? Desse quarto aqui? Não. Eu acho que é essa daqui. Porque senão a nossa cantora, se ela não cantar aqui, essa história que nós canta aqui, nós vamos passar vergonha aqui hoje. Hoje eu estou com a garganta bem arranhada, difícil para engolir aqui. Está fechada? Então vamos lá. Eu tenho medo desses ventos sem janela. Nossa Senhora. Que tem uma lareira, gente. Amanhã nós vamos testar, ver se ela está funcionando. Ver se não fizer fumaça. A gente vai ligar a lareira. Ligar ou não, né? Acender, né? A gente não liga a lareira, né? Eu ligo. Lá no Goiás nós liga. Gente, então olha só. O adversário invisível. À frente do Senhor, nos arredores de Sidom, 4 dos discípulos, após viagem longa por diferentes caminhos a serviço da Boa Nova, relataram os sucessos do dia, observados pelo divino amigo em silêncio. Eu, dizia Pedro, sob impressão forte, fui surpreendido por quadro constrangedor. Impiedoso capataz batia cruel sobre o dorso nu de 3 mães escravas, cujos filhinhos choravam estarrecidos. Um pensamento imperioso de auxílio dominou-me. Quis correr, sem detença, e em nome da Boa Nova socorrer aquelas mulheres desamparadas. Certo, não entraria em luta corporal com o desalmado fiscal de serviço, mas poderia com a súplica ajudá-la a raciocinar. Quantas vezes um simples pedido que nasce do coração aplaca o furor da ira? O apóstolo fixou um gesto significativo e acentuou: no entanto, tive receio de entrar na questão que me pareceu intrincada. Que diria o perverso disciplinador? Minha intromissão poderia criar dificuldades até mesmo para nós? Silenciado Pedro, falou Tiago, filho de Zebedeu. No trilho de vinda para cá, fui interpelado por jovem mulher com uma criança ao colo. Arrastava-se, quase deixando perceber profundo abatimento. Socorro em voz pungente. E, francamente, muito me condoí da infeliz, que se declarava infortunada viúva de um vinhateiro. Sem dúvida, era dolorosa a posição em que se colocara, e no movimento instintivo de solidariedade, ia oferecer-lhe o braço amigo e fraterno, para que se apoiasse. Mas recordei de súbito que não longe dali estava uma colônia de trabalho ativo. O companheiro interrompeu-se, um tanto desapontado, e prosseguiu. E se alguém me visse em companhia de semelhante mulher? Poderiam dizer que ensino os princípios da Boa Nova e, ao mesmo tempo, sou motivo de escândalo. A opinião do mundo é descaridosa. Outro aprendiz adiantou-se. Era Bartolomeu, que contou espantadiço. Em minha jornada para cá, não me faltou desejo à sementeira do bem. Todavia, que querem? Apenas lobriguei conhecido ladrão. Vi-o a gemer sob 2 figueiras farfalhudas durante longos minutos, no transcurso dos quais me inclinei a prestar-lhe assistência rápida. Pareceu-me ferido no peito, em razão do sangue a porejar-lhe da túnica, mas tive receio de inesperada incursão das autoridades pelo sítio e fugi. Se me pilhassem ao lado dele, que seria de mim? Calando-se Bartolomeu, falou Filipe. Comigo, os acontecimentos foram diversos. Quase ao chegar a Sidom,
fui cercado por uma assembleia de 30 pessoas, rogando conselho sobre a senda da perfeição. Desejavam ser instruídas quanto às novas ideias do reino de Deus e dirigiam-se a mim ansiosamente. Contemplavam-me simples e confiantes. Todavia, ponderei as minhas próprias imperfeições e senti escrúpulos. Vendo-me roído de tantos pecados e escabrosos defeitos, julguei mais prudente evitar a crítica dos outros. A ironia é um chicote inconsciente, por isso emudeci e aqui estou. Continuava Jesus silencioso, mas Simão Pedro caminhou para ele e indagou: Mestre, que dizes? Desejamos efetivamente praticar o bem, mas como agir dentro das normas de amor que nos traças, se nos achamos em toda parte do mundo rodeados de inimigos? O amigo celeste, porém, considerou breve: Pedro, todos os fracassos do dia constituem a resultante da ação de um só adversário que muitos acalentam. Esse adversário invisível é o medo. Pedro, tu tiveste medo da opinião dos outros. Tiago, tu sentiste medo da reprovação alheia. Bartolomeu asilou o medo da perseguição. E Filipe guardou o medo da crítica. Aflito, o pescador de Cafarnaum interrogou: Senhor, como nos livraremos de semelhante inimigo? O mestre sorriu compassivo e respondeu: quando o tempo e a dor difundirem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. Em seguida, talvez porque o silêncio pesasse em excesso, Jesus afastou-se sozinho na direção do mar. Eu destaquei aqui então os 4 medos citados por Jesus. Nós estamos aqui ainda, né? Pensando no medo da barata, no medo do museu, no medo do escuro. E Jesus está falando no medo da opinião dos outros, deixando de praticar o amor à caridade, no medo da reprovação alheia. Ele está falando aqui do medo de ser perseguido, do medo da crítica. Mas o que mais me chamou a atenção aqui não foram nem o destaque desses medos aqui, que todos eles, pelo menos no meu caso aqui, fazem parte do meu dia a dia. Foi a solução que Jesus coloca aqui como livramento. Quando nós nos livraremos desse medo? Ele coloca quando o tempo e a dor difundirem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo. Aí sim ninguém mais temerá. Gente, está entendendo o papel da dor? A dor será a professora que nos ensinará a perder o medo. Dá um nó na cabeça, Marli? Cantemos. Glória a Deus nas alturas, paz
corações a felicidade alcançou o vale das sombras. Jesus, mensageiro do amor, trazendo as consolações, deixando entre nós a certeza de sermos amados. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados. Vinde a mim que o amor vos aliviará. Vinde a mim os aflitos, os extropiados. Vinde a mim a minha paz eu vos dou. Jesus, mensageiro do amor, trazendo as consolações, deixando entre nós a certeza de sermos amados. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados. Vinde a mim que o amor vos aliviará. Vinde a mim os aflitos, os extropiados. Vinde a mim e a minha paz eu vos dou. Para que ter medo, né? Então, eu acredito que, como nós tivemos uma interrupção inicial, nós não conseguiremos aqui cumprir o que estava programado. E diante da questão da situação, né, da friagem, né, que é natural no lugar desse aqui, e de certa forma é até agradável, gente, né? Eu gosto, mas pela questão da cantoria isso acaba sendo prejudicial. Eu acredito que nós concluiremos aqui e amanhã nós retornaremos seguindo nesse mesmo assunto, né? Nós temos alguns medos aqui, gente, para amanhã, ó. Se vocês quiserem aí já ir estudando para trazer as contribuições, nós anotamos aqui alguns principais que têm causado diferença negativa na jornada evolutiva da maioria de nós aí, ó. Medo do diabo. Nossa Senhora. Medo do inferno. Medo da mediunidade. Esse assunto aqui vai render amanhã, viu? Medo de lidar com essa faculdade orgânica que muitos têm e fogem. Né? Tem uns que fazem até novena aí para Deus tirar, né? Me livra dessa.
E a gente precisa falar também, né? Hoje a gente só conclui aqui com esse tema, mas amanhã nós aprofundaremos, que é a importância do equilíbrio, né? A Maria Luísa falou lá no começo que o medo na medida certa é prudência. Então a prudência é exatamente esse equilíbrio. Porque se não houver o medo, aí já vira imprudência. Nossa, agora que eu lembrei, eu tenho medo de estrada, né? Você sofre comigo, né? Mas no seu caso você tem um trauma que precisa ser levado aqui para os psicanalistas aí, né? Tem hora que ele tem que parar o carro, tem que parar e tem que retomar, né? A ciência explica exatamente, né? Eu não quis entrar aqui nessa área científica porque eu não tenho autoridade para isso, né? Mas ela explica exatamente o que ocorreu com você. E explica qual área do cérebro, hoje eles já conseguiram identificar, qual área do cérebro que fixa essa sua experiência negativa de outros tempos e que, diante de algo que se pareça com aquilo, imediatamente essa área do cérebro, né, ela entra em atividade e aí sim ela, às vezes, superdimensiona o tamanho do morcego. Não, porque pensa a minha situação, eu vivo na estrada, né? Eu vivo um medo constante, né? Inclusive... Aí tem hora que ele vira para mim, para o carro e fala assim, toma o volante, dirige, agora é que eu vou morrer mesmo. E quando eu estou dirigindo, gente, você coloca no meu lugar aqui agora, aqui, Carlos, só para você ter uma base aqui. Eu estou dirigindo, de boa, estrada assim, ó, daquela retinha, assim, você está enxergando uns 4 quilômetros para frente, assim, ó, limpinha. Não tem nem floresta do lado, é pastagem assim, ou às vezes uma lavoura de milho, soja, né? De repente a dona Elizabeth dá um grito, como se estivesse atropelando alguém assim. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu falei, parece que eu estou normal aqui. Aí ela fala, nossa senhora, era um espírito atravessando a estrada. Não, quase que morre eu. Já não aconteceu isso várias vezes. Nossa, Alex, nossa, desculpa, era o espírito que estava passando ali, eu não misturei, eu não sabia se era o espírito, se era encarnado. Aí eu fico pensando assim, eu não reclamo dela não, porque eu falei assim, gente, teve uma vez, né, que nós estávamos saindo de Belo Horizonte, estava a Ana Tereza Camasmi, né, do Rio de Janeiro, palestrante espírita também, menina do bem demais. Tinha um outro palestrante conosco. Era o Jorge. Jorge Elahá? Exatamente, eu dirigindo. Eu atravessei um pare, menina. Essa que deu um grito, do mesmo grito que ela deu quando estava atravessando o espírito lá. Se não é o grito dela, eu não teria tido a reação de frear e desviar. E tinha acontecido um acidente daqueles dos mais drásticos. Sabe lá se eu estava aqui hoje contando historinha aqui, né? Então, eu não posso reclamar, o susto, né? Às vezes na hora, assim, você tem aquele ímpeto, daquela reação, eu falo assim, deixa ela, porque ela já me tirou de uma confusão uma vez, exatamente com um grito desse aí. Agora, se eu reclamar e na próxima ela não gritar e eu precisar dessa reação, mas acontece isso mesmo, gente. Agora, a gente tem condição de abordar isso aí, lógico, de uma forma mais superficial. Os meninos aqui que são da área podem, né, trazer contribuições amanhã sobre como isso processa no cérebro, né? E tem a ajuda profissional para isso aí, com muita eficácia, inclusive, né? Com resultados muito eficazes. Mas então é isso, gente. Vamos pensar daqui para amanhã, né? Nós não estamos menosprezando os medos corriqueiros aí não, tá? Os medos do escuro, medo de barata, de jeito nenhum. É que nós gostaríamos aqui de trazer esses outros que são mais profundos, mais relacionados à questão do espírito mesmo, e que causam, muitas vezes, prejuízos muito maiores, né? Equilíbrio, prudência, nem de mais nem de menos. De mais trava a encarnação, de menos coloca a própria encarnação em risco. Aí já vira uma irresponsabilidade, né? Além da imprudência. As considerações finais de vocês, meninos, fiquem à vontade. Já está finalizando? Já? Rapidinho, hein? Passou rápido hoje, A gente né? vai segurar o vento. Você está com medo do vento? Não, Não? não, é porque está na hora mesmo.
Amanhã a gente continua. Nós atrasamos muito, né, para entrar. Esse tema realmente é bem interessante. Alex, depois você dá uma olhadinha. Você sabia que tem mais de 500 medos catalogados pelo CID? CID-10. Então, assim, é bem extenso. E só para a gente ter... Assim, a gente não tem que ter vergonha de ter medo, não, porque todos os medos têm uma origem traumática. Ninguém tem medo porque do nada. E, às vezes, até o medo que nós levamos para a vida inteira, que trava muitas oportunidades, é o medo lá da mãe, do pai, e a gente vai passando de geração para geração. Mas por que você tem medo? Às vezes, no consultório, mas você tem medo de... Não sei, porque a minha mãe tinha, o meu pai tinha, minha avó tinha, e por aí vai. Você lembra da historinha lá da Lúcia, lá do revolvinho, lá, você viu? A Lúcia corajosa, e arrastando aquela turminha ali quebrou um ciclo, né? Vamos dizer assim, a gente tem que enfrentar as dificuldades. Só com o enfrentamento nós vamos realmente libertar a nossa mente desse trauma, dessa dificuldade, né? Então, assim, foi muito bom, a gente ficaria aqui a noite inteira falando disso, né? Mas nós precisamos nos recolher, e as pessoas que acompanham. É engraçado que... tomara a Deus que a gente passe esse momento que também é de muito medo, de muita insegurança, né? E a gente volta a reencontrar nas casas espíritas, e vocês estão com um projeto bem interessante, né, de fazer as lives nas casas que tiverem condições de transmitir. E aí, a gente conversando, e aí nós vamos estar interagindo mais. E hoje, conversando com a Lucivane, que é a presidente da nossa casa, ela falou, engraçado, quando a gente está assistindo as lives em casa, parece que demora muito, tá? Aí, ao vivo, é rápido. Gente, é fantástico isso aqui, a gente nem vê. Quando o Alex falou aqui para finalizar, eu falei assim, mas já? Né? Então, assim, é fantástico. Todas as pessoas que acompanham vão ter essa comprovação. E é muito bom, muito prazeroso. Eu fico só agradecida e pedir a Deus para continuar nos dando coragem, enfrentamento, vencendo as nossas dificuldades traumáticas aí, né? Que todos continuem tendo uma excelente noite, e amanhã nós estaremos aqui firme com foguinho, né? E por aí vamos. Um beijo e um queijo, né? E um pão de queijo também. Isso mesmo. A menina está ali falando, nós vamos fazer propaganda. Amanhã nós vamos estrear a live do nosso grupo. Contamos com a presença de todos, se possível, às 19 horas, né? Amanhã vai trabalhar muito, ela precisa descansar. Então, todos convidados, o pessoal do nosso grupo e os dos 500, né? Vamos agitar amanhã no nosso trabalho, tá? Um abraço. Vamos então, já que tem que terminar, finalizar um pouquinho aqui hoje, vamos lá, né? É importante, as lives são fantásticas, levando a nossa vida assim numa correria e buscando isso e aquilo, e a gente não volta para dentro da gente mesmo, e vai passando despercebido aquilo que a gente deve muitas vezes ficar reflexivo. Então, hoje nós tivemos a oportunidade de ter bastante reflexão sobre os nossos medos, sobre aquilo que nós, às vezes, nem percebemos e que move a nossa vida, e que, às vezes, nos para e não deixa que a gente consiga sobreviver ou viver com dignidade. Então, nessa noite, vamos deitar lá e vamos começar a buscar para dentro de nós mesmos. Quais são os meus medos? Quais são as situações que eu tenho que enfrentar? Porque as soluções são os enfrentamentos, não tem como. O medo, às vezes, é exatamente isso, é uma fuga em que a gente não quer enfrentar aquilo que devemos. Então, vamos botar nossa cabecinha no travesseiro e vamos pensar sobre nós, não sobre os outros. Não interessa aquele ali ou aquele, qual que é o medo daquele, o que aquele deve fazer. Não. O que nós devemos fazer com os nossos medos e quais são os nossos medos. É um convite para que possamos começar a ter os nossos enfrentamentos que devemos. E uma boa noite a todos e que amanhã possamos estar de volta felizes.
é importante. Muito feliz. A gente vai ver o link da Casa Espírita deles no nosso grupo para vocês seguirem, viu, gente? Não entendi. Você gostaria de falar? Pode passar para ela. Gente, a Simone quer deixar um recadinho aqui para nós. Boa noite a todos. Eu quero compartilhar com vocês uma historinha infantil e ela é de um conto budista que diz o seguinte, que havia uma aldeia no interior da China e essa aldeia ela era atormentada por um dragão muito feroz. E esse dragão sempre povoava com seus voos, amedrontando toda a população. E teve um dia que ele estava muito, muito, muito feroz. E todos da aldeia saíram correndo e abandonaram a aldeia. E uma menininho, uma criancinha, ela estava escondida atrás de um monte de tábuas, observando aquele dragão que soltava fogo pelas ventas, apavorando todo mundo, queimando a aldeia. Ele estava morrendo de medo daquele dragão. E parece que só ele ficou observando aquele dragão enorme, destruindo toda a aldeia. Mas aquele menininho resolveu enfrentar aquele dragão. E ele pegou uma espada de madeira, pegou a tampa de um tambor e começou a avançar, indo em direção àquele dragão. E ele foi avançando devagarinho, todo trêmulo, as perninhas trêmulas, os bracinhos trêmulos, as mãos trêmulas, mas ele seguiu em frente. E ele foi avançando, e à medida que ele foi avançando, aquele dragão olhava para ele e ficava espantado. E, ao mesmo tempo, aquele dragão foi diminuindo de tamanho. E ele foi avançando até que ele chegou bem pertinho daquele dragão e ele ficou pequenininho e coube na palma da mão dele. E ele olhou para aquele dragão e aquele dragão olhou para ele e ele perguntou para o dragão: quem é você? O dragão respondeu: eu sou o seu medo. Aí o dragão falou para ele que ele é do tamanho que ele coloca. E ele é da ferocidade que ele coloca. Então, quem é que não tem os seus dragões ou os morcegos, como o Alex tem colocado nas últimas lives? Todos nós temos. Acho que não existe ninguém que possa dizer que não tenha um medo a enfrentar. E uma coisa também, a gente tem que ressaltar que não existe medo pequeno, medo insignificante. Todos os medos, eles são significantes, sim. Quem pode dizer que pisar descalço numa terra é um medo insignificante? Para quem não tem medo, isso não é nada. Quem pode dizer que uma barata é insignificante ter medo? Para quem não tem medo, isso é insignificante. Mas para quem tem medo, aquilo é gigantesco e é preciso respeitar. E o Alex falou no início sobre as características do ser humano e a gente tem que colocar nessa lista dele que o ser humano, ele é a espécie com maior capacidade de adaptar às situações. Isso é incrível na nossa espécie. É fantástico. Exatamente por isso, nós estamos aqui hoje dominando esse planeta. Mas aquilo que é fantástico também é uma arma contra nós mesmos. Porque somos tão capazes de adaptar com tanta facilidade que nós adaptamos as nossas mazelas, a nossa zona de conforto e ficamos morrendo de medo de sair
dessa zona de conforto que nos oprime, que nos estrangula. E é preciso munir de muita coragem para sair dela. E eu fico pensando que é preciso ter muito respeito para quem tem medo. Não rir de quem tem medo. É preciso ter respeito. A pessoa tem medo de barata, sobra em cima da mesa, vamos rir dela? Ela está apavorada, gente. É como se ali estivesse não uma barata, mas estivesse um leão feroz, pronto a devorá-lo. É preciso ter respeito. Respeito por nossos medos também, porque às vezes nós também nos respeitamos os nossos medos. E é preciso respeitar o nosso limite de conseguir vencer esse medo. Às vezes demanda muito tempo para que consigamos ter coragem para enfrentar o medo. E essa coragem vem quando ele está doendo demais, quando ele está sufocando demais. E aí a gente consegue enfrentar com muito medo, mas é preciso. Eu sempre falo para quem eu atendo que, seja lá qual for o seu medo, é preciso enfrentar. De medo, mas enfrenta o seu medo. Porque eu sei como é isso. Eu também tenho os meus medos a serem enfrentados. E não são poucos, são muitos, como todo mundo também. E eu sempre falo para eles, eu os lembro, de que eu gosto muito de super-heróis, de filmes de super-heróis, de revistinhas de super-heróis. Isso aí povoou a minha infância. E não existe um super-herói que não tenha um medo grande a ser enfrentado. Todos têm o seu medo a ser enfrentado. E é isso que os torna super-heróis. Porque eles fazem o que têm que fazer. Enfrentar o próprio medo. E fazer o que tem que fazer. E nós somos super-heróis quando a gente enfrenta o nosso medo. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é justamente essa, para que tenhamos mais consideração e respeito pelo medo alheio, porque assim nós estamos tendo consideração e respeito pelos nossos próprios medos, porque quantas vezes rimos do outro porque estamos apavorados com o nosso próprio medo, mas aí é melhor rir do outro e fazer de conta que você está bem. E ficar lá afundado, atolado, até o pescoço, até o seu nariz, na sua zona de conforto. E com essa reflexão, eu dou boa noite para vocês e deixo com o Alex a finalização. Turminha tá te agradecendo aqui, viu? Pela contribuição aí. Tereza Mello falou que, no caso dela, a formiguinha, na hora do medo, a formiguinha vira um elefante. Né? Gente, nós, mais uma vez, só repetindo aqui a dúvida, né? Amanhã nós partilharemos nos grupos do WhatsApp o link da live do Leque Bem. Nós somos convidados lá amanhã. A gente vai fazer só uma pequena participação. E vocês serão sempre muito bem-vindos, tá? Gratidão a todos pela presença. Até às 3 horas da manhã, na prece. E até amanhã, se Deus permitir. Beijo, gente. Eu li aí que o pessoal está sentindo falta das mensagens do Jerônimo, mas eu tô meio... eu tenho que me organizar melhor aqui. Eu estou sem caderno, sem caneta. Preciso me organizar aqui para fazer as escritas. A gente sai do local do ninho da gente, né? Você, meio assim, você perde mais ou menos o jeito, mas
A culpa é do Alex. Então vamos preparar agora, todos nós, para o nosso passe virtual, né? Rogando a Deus paz, equilíbrio, para que nós vençamos os nossos medos e enfrentemos um dia de cada vez. Foi assim que Jesus nos pediu, um dia de cada vez. Senhor, Tu és meu guia, meu sol, meu céu, meu Pai, a luz que brilha em meu coração, és paz, amor, unção. Agora não há mais tempo de sustentar ilusões. A porta estreita, a consolação, amor, justiça, perdão. A nova era vem plena de luz. É tempo de redenção. Jesus semeando o evangelho de amor, acalma o pranto e a dor. Senhor, Tu és meu guia, meu sol, meu céu, meu Pai, a luz que brilha em meu coração, és paz, amor, unção. És paz, amor, unção. Agora vamos fluidificar as nossas águas, né? Pedindo a Jesus. Vira só um pouquinho assim, Alex, porque isso aqui está me atrapalhando. Mais para trás um pouquinho. Não, tá bom. Vamos pedir aos espíritos colaboradores, os médicos, os magnetizadores, que nos visitem, que derramem sobre nossas águas os fluidos necessários para o nosso refazimento físico e espiritual. E de acordo com o nosso merecimento e a nossa necessidade, que as curas possam nos alcançar também. Antes disso, vamos agradecendo também a todos aqueles que vieram ter conosco, aprender, ensinar, que voltem em paz para os seus destinos, acompanhados pelos seus mentores e guias. Foi uma honra recebê-los nos nossos lares e nos nossos corações. Vamos agradecer a equipe das transmissões para o além,
Muito obrigada pela oportunidade de levar o Evangelho de amor além das fronteiras materiais do nosso planeta. Da vida é água que limpa, que cura e acalma o meu ser, e nasce na fonte do amor, que faz maravilhas e vem do Senhor. Fecunda minha alma, calma o meu coração no pranto e na dor, remove barreiras, reluzem mancheias, desperta o meu ser para recomeçar. Vem, vem, Senhor, põe a mão sobre a do corpo e da alma, renova o meu coração. Vem, vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui, na água da vida, na água que cura, que nasce na fonte do teu amor. Então, meus amigos, fiquemos em paz com Jesus, com fé, e que mantenhamos os nossos medos diminuindo, né? Que nem o dragãozinho, cada vez menores, que vençamos o medo de nos enfrentarmos, pois quando nos enfrentamos, tudo fica melhor. A gente se resolve com a gente mesmo e muitos dos medos terminam. Que Deus abençoe a cada família aqui representada. Um abraço carinhoso, né, de toda a espiritualidade do nosso amigo Jeromão. Disse que uma hora vai contar dos medos dele e que ele não tinha medo de morrer, não. Ele pediu muitas vezes para ser levado, mas que ele tinha muito a fazer. E os espíritos não deixavam, não. Falavam: que isso, moço, vai trabalhar. Que por muitas vezes ele pediu que Deus o levasse pelas dores, pela condição física dele. E eles falavam: que isso, você tá bom demais. Então que a gente pense nisso. Vamos trabalhar, né? A paz sem o Z é o que vai nos habilitar para nós vencermos todas as nossas dificuldades. Muita paz, como dizia o Chico Xavier para aquela multidão. Muita paz. Todo mundo achava que era paz, era serviço. Muita paz. E todo mundo: muita paz. Ele sempre dizia: muito serviço. E é no serviço que nós vamos vencendo todas as nossas dificuldades e nos alegremos com as nossas conquistas. Nós já caminhamos bastante, já vencemos muitos medos e estamos nos capacitando através do esclarecimento, das informações que se transformarão em conhecimento. Estamos vencendo um dia de cada vez. Então fiquem com Deus até às 3 para os corajosos, até às 19 horas com o grupo do Leque Bem e até às 20 horas com o Evangelho do Amor. Nossa Senhora, nosso dia vai estar cheio, hein? Estaremos com muita paz, né? Então vamos servir e amar a todos. Beijo no coração
Teve gente aí que disse que me achou triste, meio calada. Não é. É que a nossa maratona, graças a Deus, está cheia de pá. E esse tempinho eu já falei com vocês que eu sofro um pouquinho com a voz, mas está tudo bem. Aqui está ótimo, isso aqui é um céu. Temos que reclamar de nada, né? Beijo, beijo, beijo para todo mundo. Para o Silvio, um beijo para o Silvio. O Silvio está aí hoje? Na live? Quando eu estou aqui na ilha, gente, tem cartaz para todo lado aqui, ó. Vocês que não estão vendo, manda um beijo para o Silvio. Silvio, beijo para você, para todo mundo de Patos de Minas, Suzana, Ricardo, Duda, Malu. Pessoas também que nos receberam com muito carinho. Beijo para Baeté, para todos vocês, todas as famílias aqui representadas. Fiquem com Deus e até mais.